Na aula de hoje, nós vamos estudar as inequações logarítmicas. Mais uma aula do curso de logaritmo aqui do canal Aprovado C. São três os tipos principais de inequações logarítmicas que nós vamos estudar. Nós vamos ver os três tipos nessa aula. O primeiro tipo é o mais básico, é o log igual a log. No caso aqui, log de A na base C maior do que log de B na base C. E o que acontece? Se o C for maior do que 1, C é o valor aqui da base. Se ele for maior do que 1, esse valor aqui se mantém. Aqui está um sinal de maior, mas poderia ser maior ou igual, menor ou menor ou igual. Então, se o C for maior do que 1, ou a base for maior do que 1, o sinal se mantém. Agora, se esse valor aqui de C estiver entre 0 e 1, aí o sinal troca. Aqui é maior, vira um sinal de menor, conforme está escrito aqui. Ó. Se o C estiver entre 0 e 1. Como nós vimos em aulas anteriores aqui da playlist, o C não pode ser menor ou igual a 0. Ele tem que ser obrigatoriamente um valor maior do que 0. O C, no caso, é a base. Obrigatoriamente tem que ser um valor maior que 0 e tem que ser também um valor diferente de 1. A gente corta o log e fica A maior que B. Vou fazer esse exemplo aqui para vocês verem. Olha. Log de 4x mais 3 na base 5 maior do que log de 11 na base 5. Como a base é a mesma, a base é 5, nós podemos cortar esse log de 5 com esse log de 5 e a inequação vai ficar da seguinte forma. 4x mais 3 é maior do que 11. Esse 3 passa para o outro lado trocando o sinal, vai ficar 4x é igual não. 4x é maior do que 11 menos 3. 11 menos 3 é 8. Então, nós temos que 4x deve ser maior do que 8. X maior do que 8 dividido por 4 é 2. Então, x deve ser maior do que 2. Então, a solução para essa inequação é que x deve ser maior do que 2 para satisfazer a inequação. Repara que o logaritmando, que é esse termo aqui todo, olha, ele obrigatoriamente tem que ser maior do que 0. Nesse caso aqui, nós estamos vendo que ele é 11, ele já é um valor maior do que 0. Então, a gente não precisa verificar a condição de existência. Vamos ver aqui o exemplo de baixo agora, exemplo diferente. Log de 3x menos 2 na base 1 meio menor do que log de x mais 4 na base 1 meio. A base é a mesma, 1 meio. Então, nós podemos cortar um log com outro log. Ó. Corta esse com esse. Nós vamos ficar com a seguinte inequação. 3x menos 2. Agora o sinal inverte. Aqui está menor, vai virar maior. Porque a base é um valor menor do que 1. É 1 meio, é 0,5. Então, esse menor vira um maior. Vai ficar assim, maior do que x mais 4. Então, esse x vai passar para lá trocando o sinal, vai ficar 3x. Esse x passa para o outro lado, troca o sinal, menos x. É maior do que 4. E esse menos 2 passa para lá trocando o sinal, mais 2. Fazendo essas contas, nós temos que 3x menos x, 2x, é maior do que 4 mais 2, 6. Então, nós temos que x deve ser maior do que 6 dividido por 2. O 2 passa para cá trocando o sinal, 3. Nesse caso, nós precisamos verificar a condição de existência. Verificar se esse termo que está aqui dentro, ou esse termo, tanto faz, qualquer um dos dois lados que eu fizer a verificação, vai ser um valor, vai estar sempre sendo um valor maior do que 0. Como x é maior do que 3, se eu pegar um valor maior do que 3 e somar com 4, automaticamente eu vou ter um valor maior do que 0. Então, a condição de existência está verificada. Vamos para esse exemplo aqui agora. Log de 3x menos 2 na base 1 meio
é maior do que log de 4 na base 1/2. Como a base é a mesma, nós podemos cortar esse log com esse log. Vai ficar 3x menos 2 deve ser menor do que 4, porque a base é um valor menor do que 1, então a gente inverte aqui a posição do sinal. Sendo que se 3x menos 2 é um valor menor do que 4, nós temos que garantir também que ele seja maior do que 0. Então o que a gente vai fazer? A gente bota o sinalzinho de menor aqui, ó, fica 3x menos 2 maior do que 0, ou 0 menor do que 3x menos 2. Agora nós temos uma inequação dupla. Esse 2 ele vai passar para cá trocando o sinal e vai passar para o outro lado trocando o sinal também. Então nós vamos ter que 2 é menor do que 3x, que é menor do que 4. Agora o 3 é menor do que 4 mais 2. O 2 passou para lá trocando o sinal. Então nós temos que 2 é menor do que 3x, que é menor do que 6. Agora, esse 3 ele vai passar para os dois lados dividindo também. Aí na equação dupla nesse caso. Então aqui nós vamos ter que 2/3 é menor do que x, que é menor do que 6 dividido por 3, porque esse 3 vai passar para cá dividindo, é 2. Então a solução é essa. X é um valor maior do que 2/3 e menor do que 3. Esse sinal aqui que eu botei no começo, eu disse que 3x menos 2 é maior que 0, é para garantir a condição de existência do logaritmo. Vamos para o segundo tipo agora. Nós temos um logaritmo maior do que um número. Esse x pode ser um número qualquer, 2, 3, 5, 10. Nesse caso aqui, log de A na base B maior do que x. Quando nós temos esse caso, o que a gente faz? A gente vai usar a definição de logaritmo para resolver. A gente vai colocar aqui B elevado a x tem que ser igual a A. Então vai ficar assim, A maior do que B elevado a x. Sendo que, se o B for um valor maior do que 1, o sinal se mantém positivo, mantém sinal de maior nesse caso. Agora, se B for um valor entre 0 e 1, a mesma coisa do caso anterior, a gente avalia pela base. A base ser um valor entre 0 e 1, a gente inverte o sinal. Bem aqui, esse sinal de mais vai ser um sinal de maior. Aí, nesse caso, ficaria assim, olha, A menor do que B elevado a x, se a base for um valor entre 0 e 1. Vamos fazer esse exemplo aqui para vocês verem na prática como é que faz. A definição de logaritmo vai ficar assim, olha, 5 elevado a 2 é maior do que 4x menos 3. Então, esse 4x menos 3 aqui, olha, é o A. É esse A daqui de cima. 4x menos 3 é bem aqui, ó, esse A aqui. Então, a gente vai botar o 4x menos 3 aqui, ó, igual a 5, igual não, menor do que 5 ao quadrado. Por que eu mantive o menor? Porque a base é 5, e 5 é maior do que 1. Então, aqui nós temos que 4x menos 3 é menor do que 25. Esse 3 passa para lá trocando sinal, vai ficar 25 mais 3, que é 28. Sendo que aqui, nesse caso, nós precisamos cuidar para manter a condição de existência do logaritmo. Então, 4x menos 3 é menor do que 25. Mas nós temos que garantir também que 4x menos 3 seja um valor maior do que 0, para satisfazer aqui as condições do logaritmo. Então, eu vou dizer que, botar aqui esse valor, 4x menos 3, olhando daqui para lá,
maior do que zero ou zero menor do que 4x menos 3. Agora a gente vai fazer a inequação dupla. O 3 vai passar para cá, trocando sinal, e vai passar para cá também, trocando sinal. Mesma coisa esse 4 que está multiplicando x, vai passar para cá e para os dois lados dividindo. Então vai ficar aqui 3 menor do que 4x, que é menor que 25 mais 3, que é 28. Agora o x passa para os dois, o 4 passa para os dois lados dividindo. Nós vamos ter então 3 quartos menor do que x, que é menor do que 28 dividido por 4. Quanto que é? Responde rápido. A tabuada tem que estar na ponta da língua. É 7. Solução dessa equação. X deve ser menor do que 7 e maior do que 3 quartos. Para satisfazer as condições e está tudo certinho na equação. Vamos para o próximo exemplo agora. Logaritmo de 2x menos 1 na base 1 meio deve ser maior do que 3. Então, aqui nós temos que 1 meio elevado a 3 deve ser igual a 2x menos 1. Como a gente escreve isso daqui, olha. 2x menos 1, que é o A, deve ser maior, só que dessa vez a gente vai inverter, tá? Maior, botar menor. Por quê? A base é menor do que 1. É 1 meio, que é 0,5, que é menor do que 1. Então, vai ficar menor do que 1 meio elevado a 3. Então, aqui nós temos que 2x menos 1 é menor do que 2, 4 vezes 2, 8. Menor do que 1 oitavo. Menor do que 1 oitavo, mas nós temos que garantir que seja maior do que zero. Então, vamos botar nesse sentido aqui. Maior, 2x menos 1 deve ser maior do que zero. Então, 0 menor do que 2x menos 1, que é menor do que 1 oitavo. Então, agora o 1 vai passar para os dois lados trocando o sinal. Aqui nós temos, então, que 1 menor do que 2x, que é menor do que 1 oitavo, mais 1. 1 oitavo mais 1, para igualar as bases, a gente simplesmente vai multiplicar aqui onde está esse 1. Ó, 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. Multiplicar em cima e embaixo por 8, vai ficar 8 oitavos aqui. Então, a gente pode substituir aquele 1 por 8 oitavos. 8 oitavos é 1. Agora a gente faz a conta aqui direto, olha. 1 menor do que 2x, que é menor do que 9 oitavos. Vou passar para cá. O 2 agora vai passar dividindo por os dois lados da inequação. Vai ficar 1 meio menor do que x, que é menor do que 9 oitavos. Pronto. Pro terceiro tipo agora. Substituição de variáveis. Deixa eu ajeitar aqui a tela. No caso da substituição de variáveis, ela não tem um formato específico. Nós vamos usar as técnicas anteriores, sendo que com a diferença de que nós vamos substituir alguma coisa na inequação por uma variável mais simples para facilitar a visualização. Olha esse exemplo aqui, olha. Log quadrado de x na base 2 maior do que 3 log de x na base 2 menos 2. Repara uma coisa, isso daqui não é log de x menos 2. Isso é log de x na base 2 menos 2. É como se eu tivesse um parêntese aqui, olha, separando esse 2 do log. Se eu quisesse log de x menos 2, o parênteses deveria estar assim, ó. Aí sim, seria log de x menos 2, mas do jeito que está, eu vou deixar o parênteses aqui para facilitar a visualização, mas não seria necessário. É log de x na base 2 menos 2. E aqui uma outra observação, aqui nós temos log quadrado de x. Log quadrado, essa notação matemática aqui, é a mesma coisa aqui. Vou escrever aqui, olha. Log de x na base 2 ao quadrado.
esse jeito de escrever aqui a notação de cima é até mais comum do que a de baixo, mas os dois jeitos de escrever estão certos. Então, isso é maior do que 3, que multiplica log de x na base 2 menos 2. O que nós vamos fazer? Esse log de x na base 2 está muito feio, muito grande, vai complicar muito as nossas contas. O que eu vou fazer? Eu vou substituir isso por y. Eu vou dizer que y, vou até deixar anotado logo aqui no cantinho, olha, y é igual a log de x na base 2. Então, agora eu vou substituir aonde tem log de x na base 2 aqui por y. Aqui eu vou ter y ao quadrado maior do que 3y menos 2. Repara que aqui já ficou com uma aparência de inequação de segundo grau. Então, eu vou passar tudo isso aqui para o outro lado para ficar igualzinho aquele aspecto padrão, formato padrão de uma inequação de segundo grau. Vai ficar y ao quadrado menos 3y mais 2 maior do que zero. Agora, nós temos que resolver essa equaçãozinha de segundo grau aqui. Para resolver inequação, equação de segundo grau, no canal já tem uma lista, a lista de funções de segundo grau. E no começo dessa playlist tem 2 vídeos, um em que eu ensino a resolver equações de segundo grau por Bhaskara e outro por soma e produto. Nesse caso aqui eu vou fazer por soma e produto, mas se você tiver dificuldade com isso, eu recomendo fortemente que você assista a playlist de funções de segundo grau, principalmente esses 2 vídeos. Mas vamos lá, para resolver essa equação a gente vai fazer o seguinte, ó. Soma e produto. Primeiro vou botar no formato aqui, ó, de y ao quadrado menos 3y mais 2 igual a zero. Deixei igual uma equação de segundo grau para a gente resolver. Vamos fazer soma e produto. Que número que se eu somar dá menos b sobre a? Menos b sobre a é 3. Soma tem que dar 3 e o produto tem que dar 2. Então, o produto é C sobre A, soma é menos B sobre A. O A é 1. Se você tem dificuldade com isso, quem é A, quem é B, quem é C, assiste lá a playlist. Que números que se eu somar, eu obtenho 3 e se eu multiplicar, eu tenho 2? Hein? Que número? Se eu somar, eu tenho 3 e se eu multiplicar, dá 2. Se eu somar 1 mais 2, eu tenho 3. E se eu multiplicar 1 vezes 2 é 2. Então, y pode ser 2 ou y pode ser igual a 1. Essas são as 2 soluções dessa equação de segundo grau. Deixa eu ajeitar aqui a tela, ficou um pouquinho fora da tela. Bom, agora nós vamos desenhar aqui o gráfico simplificado para a gente estudar essa inequação, para saber aonde o y é positivo e aonde o y é negativo. O gráfico simplificado vai ficar assim. Aqui é o 1, aqui o 2. Como A é positivo, a concavidade é para cima. O bonequinho sorrindo, para quem assistiu a aula. Então, ela é maior do que zero, que é o que está perguntando aqui na equação, olha, maior do que zero. Aqui, nos valores à esquerda do 1, ó, ele é positivo, e à direita do 2. Então, nós temos que y é menor do que 1 ou y maior do que 2. Y menor do que 1 ou y maior do que 2. Então, como y é igual a log de x na base 2, é só substituir y aqui nesses 2 casos. Olha, nós vamos ter log de x na base 2 menor do que 1. O que a gente faz? Olha? 2 elevado a 1 igual a x. Então, aqui a gente tem que x é menor
do que 2 elevado a 1. Logo, x é menor do que 2. E também, x é menor do que 2. E também, ele deve ser maior do que 0. Porque a gente sabe que o logaritmando tem que ser obrigatoriamente maior do que 0. Então, uma solução é x maior do que 0 e menor do que 2. A outra solução agora. Log de x na base 2 deve ser maior do que 2. Então, aqui, 2 elevado a 2 é igual a x. Então, aqui nós temos que x é x é maior do que 2 elevado a 2. X é maior do que 4. Os números maiores do que 4 já são maiores do que 0 mesmo, então aqui já satisfaz a equação. Então, solução final dessa inequação aqui, do valor de x dessa inequação. X menor do que 2 e maior do que 0, ou x maior do que 4. É a solução dessa inequação. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode colocar nos comentários. Esse canal ainda não está monetizado pelo YouTube, nem recebe nenhum tipo de ajuda financeira de ninguém. A forma que você tem de contribuir comigo para eu dar prosseguimento a esse trabalho é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. E se você quiser me ajudar mais ainda e se ajudar também, compartilhe o canal com o pessoal da sua escola, sala de aula, faculdade, preparatório. Você vai estar me ajudando, que eu vou conseguir inscrito, vai estar se ajudando, que você vai ganhar uma moral com o pessoal de estar indicando uma coisa boa para eles, e vai estar ajudando as pessoas que você vai estar indicando. Eu conto com a sua ajuda. Valeu, gente! Dois números, que se eu somar dá 3 e se eu multiplicar dá 2. Quais são os números que se eu somar dá 3? Pode falar.